Bem, pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Essa aula é direcionada aos alunos do CAIC, sob supervisão do professor Paulo Salgado. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as operações de união e intersecção de conjuntos, né? Já falamos tipo de conjunto, relação de pertinência, né? Quando você relaciona o elemento e o conjunto, relações entre conjuntos do tipo está contido, não está contido, contém, não contém, igual, diferente. Então, para fechar essa operação, né? Entre conjuntos, né? Vamos falar hoje sobre a união de conjuntos e a intersecção entre conjuntos, né? Passar alguns exercícios, né, resolvidos aqui para vocês terem uma noção e logo em seguida deixar a lista de exercícios sobre conjuntos, parte 2, tá certo? Então, vamos lá. Então, quando você fala de intersecção de conjunto, pessoal, em resumo, quando você tem dois conjuntos, né, um conjunto A e um conjunto B, aqueles elementos que fazem parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B, esse eu chamo de intersecção entre conjuntos, tá? Então, quando você tem os mesmos elementos dentro do conjunto A e do conjunto B, você representa isso por essa parte rachurada, por essa parte aqui pintada em laranja. Então, que se você pode representar um conjunto por um diagrama, no caso circular, e um outro conjunto também por um outro diagrama B. E a região que está entre os dois conjuntos, né, se houver elementos idênticos no conjunto A e no conjunto B, essa região aqui eu vou inserir os elementos que fazem parte tanto de A quanto de B. Então essa região é chamada de intersecção de conjuntos, tá? Então você pode notar aqui, se esse for o conjunto A e esse for o conjunto B, e se você quiser calcular a intersecção, você utiliza esse símbolo. Então a intersecção desse conjunto A com o conjunto B vai ser exatamente os elementos que tem tanto em A quanto em B. Então você pode perceber que tem no conjunto A BC e aqui no conjunto B BC. Então esses elementos, né, você coloca elementos lembrando que é em letra minúscula, né, e entre chave você está dizendo que isso se trata de um conjunto. Então, o conjunto intersecção é exatamente os elementos que tem tanto no primeiro quanto no segundo, ou seja, os elementos B e C. Então, você colocaria aqui os elementos B e C entre os dois conjuntos. Aqui no conjunto A, você colocaria somente o A aqui fora, o A minúsculo, e aqui no conjunto B, somente o D minúsculo aqui. E entre os dois, você colocaria BC, tá certo? E se você quiser calcular a união de conjuntos, né? A união de conjuntos, pessoal, é quando você pega todos os elementos de A e acrescenta os elementos de B. Então, o conjunto união aqui ele é representado por um símbolo de exatamente esse, só que para cima. Então, para baixo é um U invertido, é intersecção, um U normal para cima é união. Então, a união do conjunto AB seria AB, C e D. Ok? Então, se eu calculasse a união desses dois conjuntos, seria todos os elementos que tem em A mais todos os elementos que tem em B. Então, dito isso, aqui está um outro exemplo, né? Por exemplo, o conjunto de intersecção do primeiro com o segundo são os elementos que tem aqui e aqui, que são 1 e 5. Olha, tá? É dessa forma que você... aí todos os elementos de A, né, eles estão contidos em B, né? Então você representa isso dessa forma. Já que quando o primeiro conjunto não tem os mesmos elementos que o segundo, né, a intersecção dá o próprio conjunto vazio. O exemplo, como colocado aqui do lado, a intersecção é o próprio conjunto vazio, que pode ser representado assim ou por duas chaves, tá? Bem, quando a intersecção de dois conjuntos é vazia, nós dizemos que esses conjuntos são conjuntos disjuntos, né? Ou seja, a intersecção entre eles dá o próprio conjunto vazio. Tá? E quando você tem mais de dois conjuntos, né? Por exemplo, 3. Então você desenha aqui os três diagramas, né? A, B e C. E aí a intersecção, né? A região, né? São os elementos que tem tanto em A, quanto em B, quanto em C. Então, se você reparar aqui, os elementos que tem nos três conjuntos, que são comuns, né? A intersecção de A com B e B com C,
você tem exatamente o número 1 e 5. 1 está em todos e 5 também. Tá? E o restante, por exemplo, em A só tem 4, fica de fora. O 2 só tem em B, fica de fora aqui. E o 3 e o 7 só tem em C, fica aqui. E essa região onde está entre os três conjuntos, está 1 e 5. Entre A e B, né, você só tem aqui 1 e 5 também, né? E entre A e C, também só os elementos 1 e 5. E entre B e C, somente essa região, que é 1 e 5 também. Tá? Então, exercícios. Né? Aqui estão alguns exercícios, vocês podem olhar aí como é que você calcula, como é que você encontra o conjunto intersecção no primeiro exercício. Né? Se você olhar aqui 135, 195, os elementos que estão tanto no primeiro quanto no segundo é 1 e 5. Olha. Tá? Esse é o conjunto intersecção. Esse aqui dá o conjunto vazio, que não tem nenhum elemento aqui e aqui. Né? Aqui são outros exemplos, vocês podem olhar tranquilamente. Aqui embaixo, né, você coloca ainda também tratando sobre conjunto, só que agora ele dá os conjuntos A, B e C e pede a intersecção. Então, a mesma ideia, né, você pode utilizar aí como foi explicado anteriormente. Aqui também você vai calcular o conjunto de intersecção, né? Então, se você tem 7, 8, 78, 78, 87, quais os elementos que tem aqui e aqui? Lembra que os elementos são separados por vírgula. Então, 7 é um elemento, 8 é um elemento, 78 é um elemento. Então, esse elemento tem aqui e aqui. Então, o conjunto é somente unitário, né? Só tem um elemento, o conjunto de intersecção entre o primeiro e o segundo. Né? Esse cidadão intersecção com o conjunto vazio, o vazio não tem nenhum elemento, então a intersecção dá o próprio vazio. Tá? E assim por diante. Né? Dados dois conjuntos, ele vai te dar que obtém o conjunto de intersecção. Então você vai ver que aqui é só números pares, aqui é só números ímpares, então a intersecção que tem no A e não tem no B não tem nenhum elemento, logo dá o conjunto vazio. Tá? Aqui também ele pede, né, o conjunto A, né, são todos os elementos, né, 1, 2 e 3, é esse diagrama aqui. Ó. O conjunto B é esse diagrama, né, 5, 2 e 4, está aqui. E o conjunto intersecção é o que tem A e B, ou seja, é só o 2, é unitário. A mesma coisa aqui com esse diagrama, né, o conjunto A, B e C. Você pode escrever o conjunto A, o B e o C, e a intersecção de cada um deles. Aqui com três conjuntos, né? Você vai aplicar a mesma ideia, observe o diagrama e determine o conjunto, ou seja, todos os elementos que têm A, B e C, né? O que é comum para os três conjuntos. Então, é só o elemento 6, é um conjunto unitário aqui. Ó. Ou seja, entre A e B, quais são os elementos do conjunto? 3 e 6. Entre A e C, 8 e 6. Entre B e C, 6 e 7. Esse 4 e 5 só tem em B, 1 e 2 só tem em A, 0 e 9 só tem em C. Tá? E o conjunto de intersecção dos três é somente o elemento 6. Então, aqui outro exemplo, né, de exercício resolvido, né, dos conjuntos unitário. Unitário não, é intersecção. A união de conjuntos, né, como já foi explicado anteriormente, né, é juntar tudo. Você pode conferir aqui a união de todos os elementos, né? O símbolo de união é esse Uzinho normal, tá? E quando você une os três conjuntos, a mesma ideia, é juntar todo mundo, você calcula dessa forma. E vem os exercícios logo em seguida. A união é mais fácil, basta unir todos os elementos do conjunto, lembrando que não pode repetir elementos, tá? Só se coloca uma vez os elementos do conjunto. Né? Quando você junta esse camarada com o vazio, dá ele mesmo. O vazio com esse cidadão, dá ele mesmo. Tá? Dados os conjuntos, ele vai dar aqui novamente, que é a união deles. Vocês podem fazer tranquilamente esse exercício aí, que é bastante tranquilo de ser feito. Tá? Ainda exercício resolvido, agora ele vai relacionar união e intersecção. Então, a ideia é sempre você resolve o que está entre parênteses e depois resolve em seguida o que sobra. Então, por exemplo, aqui você resolve primeiro a intersecção e depois une com C. Então, a intersecção entre A e B, você sabe que tem 2 aqui, 4. 2 e 4 são os elementos que tem A e B. Quando você tem 2 e 4 e junta com C, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Que é o nosso resultado. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 7.
Aqui também, se você determinar a união com B, intersecção com C, então você resolve primeiro aqui, entre parênteses, A com B, e depois calcula a intersecção com C. Tá? Então você vai pegar o A e B, juntar, depois você vai fazer a intersecção aqui. Então aqui vai ficar 1, 2, 3, 4 e 6. Intersecção com C dá 1, 3, 4. 3 elementos. Tá aqui, ó. Perfeito? Aqui são mais exercícios, né? Você vai relacionar união e intersecção de conjuntos. Complementar de conjunto não vai ser cobrado. E problemas de aplicação, né? Então, é muito comum você ter problemas relacionando com conjuntos, né? Em situações do dia a dia. Então, aqui, por exemplo, uma pesquisa realizada entre esportistas revelou 50 pessoas praticam futebol, 30 praticam voleibol, 10 pessoas praticam futebol e voleibol. Quantas pessoas foram pesquisadas? Então, o macete para você resolver esse tipo de problema é sempre começar com o conjunto intersecção. Então, quando você começa com o conjunto de intersecção, fica muito mais simples de resolver esse problema. Então, você faz um diagrama aqui de pessoas que praticam futebol, faz um diagrama de pessoas que praticam voleibol, e entre os dois conjuntos, né, você coloca o conjunto de intersecção, que é 10 pessoas. Aí, o que sobra, você vai sempre subtrair. 50 menos 10 dá 40. 30 menos 10 dá 20. Ou seja, 40 pessoas só praticam futebol, 20 pessoas só praticam voleibol, então já dá 60, com mais 10 que praticam os dois, dá 70 pessoas entrevistadas. Está aqui, ó. Então a solução, você vai colocar aqui, ó, começa com o conjunto de intersecção, que são 10, aqui só o A vai ser 50 menos esse, e o B vai ser 30 menos esse, né? 30 menos a intersecção, o total de A menos a intersecção, o total de B menos a intersecção. Esses camaradas só praticam vôlei, esses só praticam futebol, e a soma vai ser 40 mais 20 mais 10, ou seja, dá 70 pessoas pesquisadas que praticam tanto futebol quanto voleibol. Aqueles que só praticam futebol são 40, aqueles que só praticam voleibol são 20, e os que praticam os dois esportes são 10 pessoas. Aqui tem mais exercícios resolvidos, tá? Ainda de conjuntos, né? Você pode olhar aqui, observar, tentar fazer, e a resposta está aqui no lado, tá? Aqui um outro exercício agora com também praticação de natação, futebol, tá? Mais exercícios aqui de conjuntos, né? Agora com problemas mais práticos, né? Então você vai utilizar esses conhecimentos para tentar resolver esses tipos de problema. Mais exercícios por aqui. Aqui de determine, né, união, intersecção, aquele que nós havíamos falado lá em cima, mais exercício resolvido. Ainda aqui também, falando de dois conjuntos, os diagramas, calcular a união, intersecção. E complementar não vai ser cobrado. Tá? Na próxima aula nós vamos colocar a lista de exercícios de conjuntos para fechar esse módulo. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!